de hoje, né? Qual é a pergunta de hoje para a gente responder? A pergunta é a seguinte: para Deus, todos os pecados são iguais? Na visão de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, todos os pecados são iguais? Então vamos ver aqui alguns aspectos. Dizer sim é uma ofensa às nossas vaidades religiosas. A gente precisa sempre que o pecado do outro, o pecado da outra pessoa, seja diferente e mais nocivo que o nosso. Isso é uma carência exigida no nosso egoísmo e prepotência. Então já não dá para se acreditar que todos os pecados são iguais. O pecado do outro sempre é pior do que o nosso, né? Então isso já nos leva a raciocínios errados sobre o assunto. Segundo, para Deus, todos os pecados não são iguais. A Bíblia diz que há pecados para a morte espiritual e os que não são para a morte. Este para a morte é a rejeição ao convencimento do Espírito. Jesus diz que não há perdão para este pecado. Este é o único que vai levar pessoas para o inferno. Então, esse é o pior, né? O pecado da rejeição do Espírito, a rejeição ao convencimento do Espírito. Esse é o chamado pecado para a morte espiritual. Terceiro, pecados que não são para a morte são os pecados cotidianos de todo mundo. Resultado do domínio do pecado nos ímpios e resultado do velho homem nos salvos. Esses pecados não condenam nem salvam ninguém do inferno eterno, tá? Ninguém vai para o inferno por causa desses pecados cotidianos. Ninguém. O único pecado que leva alguém para o inferno é o pecado original, é o pecado para a morte, é o pecado da rejeição ao convencimento do Espírito. 4. Entre os pecados cotidianos, entre esses pecados, né, secundários, cotidianos, há diferenças graves aos olhos do Senhor. Os que escandalizam pessoas e os que não escandalizam. Os que escandalizam são graves, pois são como tropeços, empecilhos para pessoas se achegarem ao Senhor. São pecados cometidos por salvos e não salvos, que afetam pessoas, né, que afastam pessoas da vontade de Deus. Esses são os mais graves. É por isso que a Bíblia não quer que a gente cometa escândalos, porque se tornam pecados que impedem, né, as pessoas de chegarem a Deus. Tá? A Bíblia assim, é mistério que haja escândalo, mas ai de quem vier o escândalo. Claro que não tem nada a ver com condenação eterna, mas há consequências. Né? E não são consequências que Deus vai castigar, não. É que esses próprios pecados levam o indivíduo a dificuldades. Tá bom? Entre os pecados que não escandalizam e os que escandalizam, há ainda uma outra diferença grave. Os que prejudicam a própria pessoa que comete ou prejudica outras pessoas, ou mesmo prejudica o coletivo. Isso também interessa a Deus, né? Como a nossa... 6. Como a nossa existência é sistêmica, está tudo interligado, todo pecado prejudica quem faz e por isto prejudica outras pessoas. E com isto prejudica o coletivo, prejudica também a natureza. Qualquer pecado que eu cometo contra mim,
Ao mesmo tempo, eu vou estar cometendo contra as pessoas, contra a natureza e, portanto, por causa disso, contra Deus. 7. Então, respondendo nossa pergunta, afirmamos que para Deus os pecados não são iguais sob hipótese nenhuma. Nesse sentido, há pecados piores que outros, há pecados mais graves que outros para o propósito do Senhor. Outra lembrança importante é que não há pecado maior que outro. Veja só, não são iguais, mas não há pecado maior do que outro. Todos são enormes. Tá bom? Todos são enormes. Todos são grandes demais. Nesse sentido, todos são iguais. Nesse sentido, do tamanho, da gravidade do pecado, né? Porque, não vamos falar da gravidade, mas tamanho. Para Deus, todos os pecados têm o mesmo tamanho. Cadê? Não há pecado, pecadão ou pecadinho. Todos são muito grandes contra a justiça do Senhor Deus. 9. Mas podemos afirmar que não há pecado mais ofensivo a Deus que outros. Na verdade, nenhum pecado é ofensivo ao Senhor por dois principais motivos. Primeiro, porque ele é muito superior em todos os sentidos para se sentir ofendido com qualquer coisa. Isto inclui sua onisciência em saber de tudo isto e ainda assim ter criado o ser humano. Ele sabia de tudo que ia acontecer e ainda assim ele criou. E por causa disso que o faz, né, muito superior, muito grande, ele não vai se sentir ofendido com coisas pequenas saídas de nós. Tá bom? Segundo, nenhum pecado ofende porque ele é amor. Porque ele ama a cada pessoa. E quem ama não se ofende com o amado. Na verdade, ele compreende a situação pecaminosa de todos, embora só justifique a situação daqueles que se submetem ao convencimento do Espírito. Tá? Só esses são justificados diante da justiça de Deus. Por fim, lembramos que todos são pecadores. Todos carecem da glória e perdão do Senhor. Isso quer dizer que estamos no mesmo patamar, na mesma situação. Ninguém está melhor do que ninguém. Por nós mesmos, sem a ajuda e mérito de Deus, a Bíblia diz que não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É bom sabermos disto para que não fiquemos julgando e condenando os outros quando todos estamos na mesma condição. 11. Quanto a pecados, só uma coisa devemos ter em mente. No mundo diante do Senhor, só há dois tipos de pessoas. Os graves pecadores perdoados na cruz e os graves pecadores ainda não perdoados na cruz. Isso vai determinar a eternidade de cada pessoa. Tá bom? Então, esses são itens que a gente tem para responder a essa pergunta. Para Deus, todos os pecados são iguais? Então, a gente tem essas respostas, esses itens que fazem parte dessa resposta.